Boa noite, galera! Nossa, que empolgação. Primeira vez que eu dou boa noite assim, vocês respondem com boa noite, galera. Poxa. A paz do Senhor, né? Pra gente parecer igreja. A gente é igreja, né? Às vezes eu esqueço. Pois é. Como é que vocês estão? É porque isso aqui não parece uma igreja, né? Parece um bunker de crossfit. Um box de crossfit, né? Bunker é a marca. Em nome de Jesus, amém. Galera, a gente tá começando, eu tô com uma pastilha aqui, a rocha preta, tá ligado? Aí tá... Galera, que massa. Hoje a gente tá começando uma nova série, vai aparecer aqui o nome da série, que vocês já devem ter visto. A série da gente é Testemunho, nova série de mensagens, que vai rolar aqui na Toca. E ela vai ter 3 episódios, ok? Então vai ser uma série em 3 episódios. O primeiro vai ser hoje, depois no dia 3 de outubro e depois no dia 10 de outubro. Certo? Porque semana que vem tem Hangouts. Como os meninos falaram aqui, só reforçando, seria muito massa se vocês pudessem estar, porque é muito especial o Hangouts. É uma iniciativa de unidade da igreja. Porque, por mais que, como eu falei, não pareça às vezes, né, por conta de toda a estética, a gente não parece igreja, mas igreja não é isso. Isso aqui não é igreja. Igreja é isso aqui, ó. É a gente estar reunido em nome de um só, certo? Igreja não é estrutura. Deus não está preso a 4 paredes. Deus não está preso a estruturas físicas. A igreja é o corpo de Cristo, espalhado pela face da terra. E a gente vai se reunir com a galera do lado do Plano B, do Plano Betim, do Renove, do Cafofo, da Juventude Recon e do CAIS, que é o pessoal lá da igreja presbiteriana do Pina. Certo? Então vão estar todos os líderes lá, a galera também, todo mundo reunido. Vai ser lá na Igreja Batista Emanuel. Cada culto acontece na igreja diferente. Já teve aqui na Toca, já teve lá no Plano B, lá na IPC, né? Já teve lá na Emanuel já algumas vezes. E dessa vez vai ser lá de novo e vai ser muito especial. Então não deixem de participar. Semana que vem, apesar de não ter culto, a gente, naturalmente, para a Toca seria o sábado off. Ou seja, o sábado sem nada. O sábado para a gente descansar, para a gente sair, mas vai ter Hangouts. Então, se você quiser participar, vai, não deixa de ir. Inclusive, sou eu que vou pregar, junto com o Lucas Dias, que é o líder lá do Plano B. Beleza, galera? Beleza. Só responde só porque vocês ficam de máscara e não dá para saber como é que vocês estão. Aí só responde quando foi engraçado. Eu falei semana passada, mas vale a pena repetir. Beleza? Beleza, galera. Então, estamos começando aí uma nova série de mensagens, Testemunho, e ela vai ter 3 episódios, como eu falei. O primeiro episódio vai ser o que está aparecendo aqui, ó, o que vimos e ouvimos. O segundo episódio vai ser o drama das Escrituras, a nossa história dentro da história de Deus. Vai ser muito massa, baseado num livro que é sensacional, que se baseia até para a construção da teologia aqui da Ponte. É muito massa esse livro, quem puder comprar também, é muito legal. E o terceiro episódio vai ser Chamados e Escolhidos. Como descobrir a minha vocação. Então, algumas pessoas aqui da Toca ficaram perguntando para mim, Bruno, como é que eu faço para descobrir meu chamado? Como é que eu faço para descobrir aquilo pelo qual Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Então, esse terceiro episódio vai ser sobre isso. A gente é chamado, escolhido, mas escolhido para quê? Vocacionado para quê? O segundo a gente vai falar da nossa participação na história, da grande história que Deus está contando. E hoje a gente vai começar essa série com o que vimos e ouvimos. Então, esse é o primeiro episódio. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês estão me entendendo? Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo ok? Porque tem umas pessoas assim, eu fico meio intimidado. Eu vou tirar o óculos porque está refletindo. Então, galera, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que nós todos somos testemunhas. O nome dessa série é Testemunho. E eu queria falar para você, hashtag, somos todos testemunhas. Beleza? Todo mundo é testemunha de alguma coisa. Todo mundo está presenciando algum fato. Todo mundo está vendo alguma coisa acontecer. No dicionário, testemunha significa uma pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. Então, testemunha é uma pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. Quem presencia para validar. Uma pessoa que presencia algo para validar aquilo que ela está presenciando. É uma prova material, confirma a verdade sobre algo ou sobre alguém. Então, todo mundo é testemunha de algo. Todo mundo presencia fatos. Todo mundo enxerga alguma coisa. Todo mundo escuta alguma coisa. Todo mundo apalpa alguma coisa. Cuidado com o que apalpam. Em nome de Jesus. E todos nós somos testemunhas. E a gente é testemunha em casa.
A gente vê as coisas que acontecem dentro de casa, a gente vê como é que acontecem as coisas com nossa mãe, com nosso pai, com nosso irmão, com nosso tio, papagaio e cachorro. A gente vê as coisas que acontecem no colégio. A gente vê as coisas que acontecem nos nossos grupos de WhatsApp. A gente é testemunha do que tem acontecido nos grupos da toca. A gente é testemunha dos grupos das panelinhas. Tem muitas panelinhas aqui. Por mais que panelinhas não seja algo tão bom, né? Mas tem. E a gente é testemunha das panelinhas. A gente sabe o que está acontecendo dentro do nosso grupo. A gente é testemunha, a gente conhece, a gente presencia fatos. A gente presencia fatos nas nossas saídas, quando a gente vai para o shopping, para o rolezinho e tal. Quando a gente está no mundo e quando a gente está no nosso mundo. A gente presencia, inclusive, as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente presencia as coisas que estão acontecendo fora do país. E a gente vê, nossa, caramba. Diz aí uma notícia grande que aconteceu no mundo essa semana. As queimadas no Pantanal. Inclusive, a Ponto vai falar sobre isso um pouco amanhã. Porque a gente entende que, como igreja, a gente precisa ser responsável também por isso e se posicionar. Mas, outra notícia. Me fala outra notícia internacional aí que você... é uma notícia muito boa, né? Então, a gente viu aí nosso amigo Vitão. Inclusive, meu irmão parece muito com ele. Eu não sei quando é que meu irmão está aqui. Então... JP parece com o Whindersson, né? Aí, Luísa Sonza. Infelizmente, Kimura não está aqui, senão eu dizia que ele parece com Luísa Sonza. Mas, que ele pintou o cabelo de... Enfim. Mas, beleza, me diz só mais uma notícia aí do mundo. Como é? Alguém entendeu? Eu só entendi origami. Alguém tem mais uma notícia, porque essa eu não entendi? Uma notícia que aconteceu no mundo. Trump vai cancelar o TikTok nos Estados Unidos, né? Eu fiquei sabendo que o TikTok é chinês, né? Tem uma parada assim de não sei o que, de dados, enfim, vazamento de dados, enfim. Beleza. Vocês perceberam que vocês só me deram notícias ruins? Vocês me disseram que o Pantanal está queimando. É real e a gente tem que se preocupar, é responsabilidade nossa. Vocês falaram que Vitão, o Whindersson e Luísa estão numa situação um pouco difícil, né? Amém. A fumaça me esconde. Eu me desconcentro, acabo perdendo o fio da meada. Beleza. Então, Vitão, o Whindersson e Luísa Sonza. E vocês também falaram que Trump quer cancelar o TikTok. Só que vocês não falaram como se fosse uma notícia boa. Trump vai cancelar o TikTok. Não, tá comemorando? Vocês não suportam o TikTok, é isso? Beleza, todo mundo é testemunha de alguma coisa. Só que a gente pensa que testemunha é só de coisa ruim. Testemunhei coisas ruins. Testemunha de um crime. Eu presenciei algo chocante. Ela foi a testemunha de que Flor de Lis matou o marido e todas as outras pessoas de Dark. Não, entendeu? Testemunha não é só um crime. A gente pode testemunhar coisas boas. A gente pode testemunhar, por exemplo, um casamento, um nascimento, uma aprovação no vestibular. Amém, igreja? Pai, faz a tua obra. Em nome de Jesus. Um pedido de casamento, a gente pode presenciar um milagre. Alguns presenciaram aqui o meu pedido de casamento. Pessoal, é isso aí. Eu sinto muito. Eu tento não ser tanto assim, mas eu não consigo. E tal. Beleza. Então, testemunhas não são só de coisas boas. Também são de coisas ruins, coisas difíceis. Mas também tem coisas boas que acontecem e a gente pode ser testemunha. A gente pode testemunhar de coisas boas. Então, testemunho em si, ele não é só algo negativo. Ele pode também ser algo positivo, certo? O relato da testemunha, ele serve como essa prova de que aquilo ali aconteceu. Então, quem estava lá no meu pedido de casamento, presenciou aquilo e prova. Bruno, isso aqui também prova. Então, um pedido de casamento, comprova. Então, as testemunhas que estão lá no casamento, elas escrevem ali no papelzinho de que houve um casamento e de que aquilo ali realmente aconteceu. Uma testemunha de um milagre, ela pode presenciar algo e pode dizer, não, eu vi com meus próprios olhos que aquilo ali aconteceu. Então, a testemunha, o relato da testemunha é o testemunho que serve para validar algo, para dizer se algo aconteceu de fato, se aquilo ali é verdadeiro ou não, comprovar a veracidade. Mas a questão aqui, que eu quero falar com vocês hoje, é o que a gente aqui testemunha. O que é que a gente presencia e fala? Porque a testemunha não é simplesmente alguém que presencia, mas é alguém que presencia e expõe aquilo que presenciou. Porque simplesmente você está lá, significa que você é uma pessoa que presenciou determinado fato. Mas é quando você expõe aquilo que você viveu que você se torna uma testemunha, porque você está no ato do testemunho, compartilhando aquilo que você vivenciou.
Mas a questão é para a gente aqui, o que é que a gente testemunha? O que é que sai da nossa boca, que a gente viveu, que a gente presenciou, que a gente passou? O que é que a gente viu e ouviu? A gente viu que o significado de testemunha é exatamente isso. Pessoa que relata um fato que viu ou ouviu. E o episódio de hoje é o que vimos e ouvimos. O que a gente está vendo e o que é que a gente está ouvindo. Onde a gente está. Nos lugares onde a gente está inserido, nas realidades onde a gente está mergulhado. O que é que a gente está vendo e o que é que a gente está ouvindo. E é aqui que começa a nossa reflexão de hoje. Então, se você tiver a Bíblia, João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Beleza? João, capítulo 15. Vai ter aqui no telão também para vocês, quem não tiver a Bíblia, ou quem for preguiçoso, no caso todos. Mas vamos lá. João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Vou ler junto com vocês, 15, 26 e 27. Diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. De novo. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um culto da Toca. O Senhor sabe o quanto eu estou feliz, Pai, por esse movimento aqui, por saber que a Tua igreja está viva, Pai. Que o Senhor não se prende a paredes denominacionais, que o Senhor não está preso a templos construídos por mãos humanas, mas que a Toca é o ministério de jovens e adolescentes que escolhe te honrar, Senhor, que escolhe viver o propósito, que escolhe viver para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Essa é a motivação de nós estarmos aqui. Nós não queremos estar aqui por obrigação, por religião. Nós não queremos estar aqui simplesmente porque a gente quer cumprir a nossa tarefa semanal, porque nossos pais querem que a gente esteja aqui. A gente quer estar aqui porque a gente ama, Senhor. Esse é o nosso propósito, a nossa intenção, a nossa motivação. Então, ensina algo para a gente através dessa nova série de mensagens hoje, em nome de Jesus. Amém. Aí vocês dizem? Amém. Só para a gente concordar, né? Beleza, galera? Então, a gente viu aqui que Deus, ele enviaria, Jesus, ele está dizendo, olha, o Pai vai enviar para vocês um conselheiro e ele vai testemunhar ao meu respeito. O Espírito Santo vai vir e ele vai falar não a respeito dele mesmo. O Espírito não fala do Espírito. O Espírito fala de Deus. E ele está sempre apontando para Jesus. Então, Deus está testemunhando algo a seu respeito. E a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, vão ser 3 pontos. O primeiro ponto é, somos testemunhas do que Deus é e fez. Então, a gente é testemunha do que Deus é e do que Deus fez. Porque perceba, ele aqui está falando, ele testemunhará ao meu respeito e vocês também testemunharão. Pois vocês estão comigo desde o princípio. Então, Deus vai testemunhar ao seu respeito, e agora a gente vai testemunhar a respeito dele, daquilo que ele é e daquilo que ele fez. E se você for perceber, a Bíblia que você tem nas suas mãos, ou que você tem no seu celular, é exatamente um relato confiável de homens e mulheres que conheciam a Deus e viram o que ele fez. Homens e mulheres que andavam com Deus, que se relacionavam com ele e escreveram aquilo que elas presenciaram, aquilo que elas viram e ouviram dentro do contexto onde elas estavam inseridas. Homens e mulheres se levantaram desde o princípio da história. A gente conhece Abraão, Jacó, Davi, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias e tantos outros se levantaram dentro da história, e a gente tem vários escritos de cada um desses grandes homens, como Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago e muitos outros que escreveram. Mais de 40 autores a Bíblia tem, e esses homens e mulheres de Deus relataram aquilo que eles viram e aquilo que eles ouviram, escreveram, e a gente hoje tem acesso a isso. E é por causa desse testemunhar dessas pessoas que a gente tem acesso hoje de saber quem Deus é e o que Deus faz. Se a gente não tivesse o relato dessas testemunhas, como a gente saberia hoje quem Deus é? Como a gente saberia hoje as coisas que Deus faz? Louvado seja Deus que inspirou esses homens para escreverem. E perceba que Jesus nunca escreveu nada, nunca foi encontrado nada, porque senão as pessoas com certeza iriam idolatrar aquilo ali. Mas você percebe que homens e mulheres, em toda a história, testemunharam aquilo que viram
e ouviram. E aí eu pergunto para vocês de novo, o que é que vocês estão vendo e o que é que vocês estão ouvindo? Através do testemunho desses homens, a gente conhece a Deus. A gente sabe quem Ele é, as coisas que Ele faz. É através do testemunho desses homens que a gente sabe aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus gosta e o que Ele não gosta, o que Ele detesta e o que Ele aprova. É através do testemunho desses homens, porque eles viram o Deus agir. E a partir das ações de Deus, eles diziam, isso aqui é o que Deus ama. Isso aqui é o que Deus não ama. E Deus não só fazia coisas, Deus também falava para eles. Uma vontade deliberada, ele explicava, olha, eu quero isso, eu quero que seja dessa forma. E esses homens, eles não eram simplesmente homens que viviam ao léu, e de repente Deus parava eles e dizia, tem um negócio para te contar, escreve aí. Não, eram homens que viviam com Deus, homens que andavam com Deus, que tinham um relacionamento com Ele. Então a testemunha, no contexto da Bíblia, não é simplesmente uma pessoa que está lá e viu as coisas, porque muita gente viu muita coisa. Mas esses 40 autores da Bíblia são homens e mulheres que se relacionavam com o Deus sobre o qual eles escreveram. Eles se relacionavam com aquele Deus, com aquela pessoa. Deus, ele é uma pessoa. Nós cremos nisso, que existe. Nosso Deus é um Deus trino. São 3 em 1. E a gente se relaciona com esse Deus, né, com essa trindade. A gente se relaciona com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. Então, através do testemunho desses homens, a gente conhece quem Deus é, as coisas que Ele faz, as coisas que Ele ama, as coisas que Ele odeia. E é importante a gente perceber uma coisa. Em 1 João, capítulo 5, não vai aparecer aqui, mas 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, eu vou abrir aqui rapidinho, eu vou ler bem rápido para vocês, eu não vou nem colocar aqui na tela, nem fiz questão de colocar, porque são 12 versículos e ia ficar muito grande. Mas, capítulo 5, ele diz assim, nos versículos finais, e este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deus está dando testemunho dele mesmo, ele está contando a sua própria história. E aqui ele fala que tem 3 coisas, tem 3 testemunhos que Deus dá acerca dele mesmo. Ele diz assim, eu dou testemunho acerca do Espírito, através do Espírito, eu dou testemunho através da água e através do sangue. Bruna, eu não entendi nada. O que é que água e sangue? Já está parecendo um negócio meio, sei lá, do mal. Mas não, deixa eu explicar para vocês. Quando Deus diz assim, eu dou testemunho através do Espírito, é porque o próprio Espírito Santo, que vive em nós, ele testifica nos nossos corações que a gente é filho de Deus. Está escrito lá em Romanos. O Espírito de Deus testifica nos nossos corações que nós somos filhos dele. Então, Bruno, como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? O Espírito Santo, ele vai falar no seu coração, de alguma forma, mostrando para você que você é um filho dele. Você vai sentir que você não é mais um órfão. Você faz parte da família de Deus. Então o Espírito testifica que Jesus é filho. Depois a água testifica. De que forma? Como assim a água? Vocês lembram que Jesus foi batizado, né? Jesus, ele foi batizado e de repente o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E de repente uma voz ressoou sobre aquele lugar, dizendo assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E todas as pessoas ali ficaram atônitas. Meu irmão, que voz é essa que está dizendo que eu tenho prazer em você? Esse é o meu filho amado. Então ali, Deus está dizendo, Jesus, você é meu filho e eu tenho prazer em você. Então Jesus, o Espírito já comunicava com o Espírito de Jesus, de que ele era o Filho de Deus. Agora Deus comunica isso. E por fim, o batismo, a gente teve o Espírito, a água e o sangue. O sacrifício de Jesus evidencia quem Jesus é. Mas não só o sacrifício, não só a morte de Jesus, mas também a ressurreição. A ressurreição de Jesus mostra quem ele é. E a ressurreição, ela serve, sabe como o quê? Serve como se fosse a validação de que Jesus é tudo aquilo que ele falou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não poderia dizer que ele realmente morreu pelos pecados do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que sem ressurreição não tem sentido a nossa fé. É vã a nossa fé, não faz sentido nenhum. Se tudo aquilo que a gente está fazendo aqui se resume a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida se resume a isso aqui, não. Existe uma vida depois, existe ressurreição. E foi só por conta da ressurreição de Jesus que a gente tem esperança, que a gente tem vida. E a ressurreição dele valida tudo aquilo que ele disse. Jesus testemunhou a respeito de Deus, ele testemunhou, e o que validou o seu testemunho, que disse assim, é verdade, está certo, foi justamente ele ter ressurgido dos mortos. Mostrar que o poder que ele falava era o poder
que ele vivia de fato. Então Deus, ele dá testemunha dele mesmo, e esse testemunho é digno de confiança. O testemunho de Deus é esse, que está escrito em 1 João, vai aparecer aí para vocês, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Próximo. A vida se manifestou, nós a vimos dela e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, vê o que ele está dizendo aqui, ó. A vida se manifestou. Parece, se todo mundo lembra a música do Projeto Solo, né? A vida se manifestou. Enfim, eu não deveria ter feito isso. Mas a vida se manifestou, como um de nós se fez, assim mesmo se esvaziou. Agora ficou na cabeça. Beleza. Jesus se manifestou através do que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam. Eles testemunharam do Filho. O Filho estava ali, Jesus estava ali. Então Deus testemunhou a respeito dele mesmo, enviando Jesus. Ao enviar Jesus, Deus está dizendo: olha, conheçam um pouco mais sobre mim. Conheçam mais sobre as coisas que eu amo e as coisas que eu odeio. As coisas que eu prezo e as coisas que eu detesto. Conheçam mais sobre mim, Jesus. E Deus manda então Jesus para que a gente possa testemunhar, ver Deus, olhar Deus, escutar Deus, ouvi-lo e apalpá-lo. Os homens do mundo tiveram o privilégio de conhecer Jesus face a face. Eles puderam testemunhar isso, eles puderam testemunhar um pouco daquilo que Deus é. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, que foi o versículo que eu li mais ali atrás. Então, o testemunho de Deus é esse. Ele deu para a gente a vida eterna e essa vida, ela está no seu Filho. Ou seja, tudo está apontando para Jesus. Os discípulos e os homens de Deus e as mulheres de Deus, eles contam seus relatos pessoais. Você percebe que quem escreveu isso foi João, o discípulo que ele se descreve como o discípulo a quem Jesus amava. Não foi ninguém que disse, você é o discípulo que Jesus mais ama. Não, ele se autodescrevia dessa forma. Ele dizia, eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Porque ele reconhecia o cuidado e o amor de Deus sobre ele. Não foi ninguém que apontou para ele e falou, olha, você agora é conhecido como... Ninguém chamava ele assim no meio da rua. Ei, discípulo a quem Jesus amava. Não, ele se autodescrevia dessa forma, porque ele se sentia amado por Deus e ele dava testemunho do amor que ele sentia. Aquilo que ele viu em Cristo e aquilo que ele ouviu dele, ele deixou fluir no seu evangelho. Se você for perceber, o evangelho de João é o evangelho mais amoroso. A gente vê aquele texto famoso, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É o evangelho do amor, a gente percebe amor o tempo inteiro. As epístolas de João é amor o tempo inteiro. Então aquilo que João viu e aquilo que João ouviu, ele testemunhou, ele falou a respeito daquilo que ele presenciou. E aí eu pergunto para você de novo, o que é que você tem visto e o que é que você tem ouvido? E aí a gente entra no segundo ponto, que é exatamente este. O que é que você está vendo e o que é que você está ouvindo? Porque esses discípulos, eles testemunharam coisas que eles viveram. Eles testemunharam algo que realmente eles presenciaram. Eles viram Jesus. Eles tinham um relacionamento com Ele. Eles ouviram Jesus. Eles tocaram em Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia fala que João, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Vê que fera, velho. Talvez hoje, nos dias de hoje, ele ia dizer, mas não, velho. Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, velho. E ele se descrevia como discípulo a quem Jesus amava. Ele testemunhava isso. Ele presenciou isso. Porque ele tinha relacionamento com Jesus. O Deus que ele dizia crer. Então, a pergunta é, o que vocês têm visto ou ouvido? Porque esses homens presenciaram algo, esses homens viram algo, ouviram algo e tocaram em algo. E o que é que vocês têm visto? O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão ouvindo? A experiência de viver faz a gente testemunhar. A experiência de viver a vida naturalmente faz a gente testemunhar. Quando a gente vive, quando a gente está com a nossa namorada, com o nosso namorado, com os nossos amigos, naturalmente a gente presencia fatos e a gente conta esses fatos uns para os outros. Algumas pessoas até mais, né? Assim, fofocando, falando mal dos outros e tal. Gosta de testemunhar o lado negativo. Mas a gente está testemunhando o tempo todo, a gente está falando de algo que aconteceu. Quem já viu a nova camisa do esporte, dá um grito aí.
Cadê a torcida do esporte aqui? Ah, desculpa aí, não vou nem perguntar as outras porque não vai fazer barulho. Vamos lá. Então vamos lá. A experiência de viver faz a gente testemunhar. Tá sempre acontecendo alguma coisa. Vocês falaram aí do Pantanal, a gente tá testemunhando, vocês falaram. TikTok de Trump, o origami, que eu não sei, não faço ideia porque falaram origami. Mas sempre está acontecendo alguma coisa, mas a questão é o que a gente está testemunhando. Quando você abre a sua boca para falar, o que é que você fala? Você fala o que você vê e o que você ouve. Quando a gente abre a nossa boca, a gente expõe aquilo que a gente viu e aquilo que a gente ouviu, naturalmente. Porque nós somos seres sociais. A gente aprende algo com as pessoas e a gente expõe aquilo que a gente aprendeu. A gente vai para a escola e a gente faz provas baseadas naquilo que a gente aprendeu. A gente se relaciona com pessoas no nosso dia a dia e aquilo que a gente presenciou nesses relacionamentos, a gente expõe, a gente testemunha, a gente fala para o outro, fala para fulano, fala para cicrano, tenta arranjar não sei quem para não sei quem e tal, tenta fazer aquele negócio de cupido. A gente está sempre falando alguma coisa que a gente viu, que a gente ouviu, fulaninha, fulano. Então a gente abre a nossa boca para testemunhar o tempo todo, mas a gente sempre está falando o que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo. Mas aí vem o que da questão? O cerne da questão. Que é, que experiências vocês têm vivido? Porque é certo que vocês estão vendo algo e é certo que vocês estão ouvindo algo, mas o que vocês têm visto? Quais são os lugares que vocês estão inseridos? Quais são as companhias que vocês têm convivido que têm dado uma perspectiva daquilo que vocês veem, daquilo que vocês ouvem, das coisas que vocês tocam? Como vocês têm conduzido a vida de vocês? O que é que vocês têm feito? O que é que vocês têm falado? O que é que vocês têm assistido? Duda fica pegando meu pé pra caramba por causa das séries que eu assisto. Eu não vou nem falar aqui. Eu vou falar, porque é lugar de exposição, né? Eu vou me expor aqui. Eu tenho assistido uma série. Posso falar, Duda? Pô, tá. Vale. Eu vou me expor aqui que a gente já confessa pecado, né? Que eu não acho que é um pecado, mas eu tô assistindo uma série que chama Lúcifer. Em nome de Jesus. Eu tô assistindo essa série e aqui eu não tô fazendo incentivo nenhum para ninguém assistir. Mas eu sou super fã. Assim, mas aí, o que é que vocês têm assistido? O que é que vocês, Bruno, o que é que você tem assistido, cara? O que é que vocês têm assistido? Esses dias eu estava conversando com Duda, né? Ela estava me dando uma bronca. Bruno, não faz sentido nenhum. Você é líder de jovens e adolescentes assistindo um Lúcifer. Coisa do capeta. E eu fiquei, assim, escutando, mas bebê, não é o capeta, é ficção. É uma obra de ficção e tal. Eu aprendo várias coisas sobre Deus assistindo Lúcifer. E realmente eu aprendo. Mas nem todo mundo tem realmente maturidade, porque senão tem hora que você fica torcendo. Vai, Lúcifer! Aí não dá, né? Parece meio estranho. Aí eu estava falando com Duda, a Duda falou assim para mim. Eu perguntei, que série você assiste? Ela, Elite. Eu não estou expondo você aqui não, viu, meu amor? Eu já expus. Então, não, estou brincando. Tô não. Mas Elite, pô, o que é que... Pô, Lúcifer é Elite. Eu acho que Elite é pior. Entendeu? Então, eu estou brincando, viu, amor? Estou expondo você não, eu te amo. Isso é passado. Eu estou lascado depois daqui. Mas foi espontâneo. Então... O que é que vocês têm assistido? O que é que vocês têm presenciado? O que é que tem passado pelos olhos de vocês? Que coisa vocês têm visto no Instagram de vocês? Quando vocês abrem aquele explorar, aparecem as coisas que vocês mais têm visto. O que é que vocês têm visto? Eu sei que tem muito menino aqui que quando abre aquela lupinha, só aparece mulher fazendo assim. Não tem uma dancinha que é assim, né? Não vou nem mostrar de novo, para ninguém gravar. É só dancinha, menina de biquíni, tá? Tem muito menino que isso acontece. Meninas não acontecem isso, né, pessoal? Amém? Amém. As meninas daqui são muito de oração. Amém, Gabi? A líder de vocês indo. Pois é. Eu amo a verdade. Então, o que é que vocês têm feito? O que é que vocês têm falado? O que é que vocês têm assistido? O que é que vocês têm ouvido? E o que é que vocês têm presenciado? Quais são os ambientes que vocês estão? Tem uma frase que minha mãe dizia quando eu era pequeno, e eu acho que vocês também sempre ouviram essa frase, que é, diz com quem você anda, direi com você é. Bruno, se você for pego andando com maconheiro, você vai ser maconheiro. Que a polícia vai pegar você e vai dizer que você está no meio do bolo. E eu tinha uns amigos que faziam umas coisas erradas antigamente. Até baculejo já levei. Então, quais são as pessoas que você tem andado?
Bruno, tu está dizendo que a gente não pode ter amigo não cristão? Lógico que não, a gente precisa ter amigo não cristão. É obrigação sua conviver com não cristãos. Mas existe uma diferença muito grande entre você influenciar os seus amigos e você ser influenciado por eles. Entre você conviver no meio de pessoas não cristãs, como Jesus fazia, entrava nos ambientes, mas ele entrava no ambiente e influenciava o ambiente, não era influenciado por ele. Porque a gente diz assim, Bruno, eu vou para esse ambiente, eu vou para esse lugar, porque eu preciso falar de Jesus para essas pessoas e tal. E uma coisa que eu defendo muito aqui na Toca é que você pode fazer qualquer coisa. Então, aí você está dizendo, Bruno, você é um herege. Não. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas. Você pode fazer qualquer coisa. Mas existem coisas que você não deve. E dever e poder são coisas diferentes. Você poder, você pode. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas dever, não. Aí você joga lá no filtro, Jesus, você vai se agradar com isso ou não? Isso aqui vai refletir você ou não? Eu vou inspirar pessoas a te conhecerem ou não? Aí você, dessa forma, se você fizer sempre esse filtro, para saber quais ambientes você deve estar, para saber quais lugares você deve frequentar, aí você vai perceber que você vai conduzir melhor a sua vida. Porque certo ambiente, sei lá, uma boate, não estou dizendo que não pode ir para boate, preste atenção, não vai dizer por aí, Bruno está mandando a gente para boate. Não, preste atenção, você pode ir para boate. Mas está lá a galera bebendo e tal. Eu vou para não beber, Bruno. Tudo bem. Tal, vou para não beber. Mas me diz, a capacidade de influência que você tem sobre os seus amigos ali é maior deles sobre vocês ou você sobre eles? Não, pode responder na sua cabecinha. É muito mais difícil você influenciar os seus amigos lá. Isso significa que não pode acontecer algo lá? Pode acontecer. Deus, ele age de forma perfeita e o que ele faz é lindo, incrível, extraordinário. E ele pode converter uma pessoa dentro de uma boate, como eu já vi acontecer. Eu já ouvi testemunhos de homens que estavam dentro de boate e Deus falou com eles dentro da boate. E aqueles se converteram. Mas teve que Deus falar com ele. Porque se fosse pelas pessoas que estavam ali, não, ninguém ia falar com ele sobre Deus. A não ser que ele tomasse um LSD e visse Deus, né? Muito louco. Então, como você tem conduzido a sua vida? Como você tem vivido? O que é que você tem falado? O que é que você tem visto? O que é que você tem assistido? O que é que você tem presenciado? Que pessoas você tem, com quais pessoas você tem andado? Porque o conteúdo do seu testemunho, ele revela quem você é. Então, aquilo que você vê, fala, assiste, escuta, é aquilo que você é. Porque você testemunha aquilo que você vê e ouve, e por consequência, aquilo que você testemunha é aquilo que você é. Porque está tão dentro. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas você já absorveu tanto que agora só sai de você aquilo que você vê e ouve. E agora o seu eu, o quem você é de fato, está completamente contaminado. As suas ações, as suas falas, elas revelam quem você é hoje. Quer saber quem você é? Lógico que a gente sabe que nós somos filhos amados de Deus, que nós fomos escolhidos, e a gente vai falar muito sobre isso nessa série. Mas as nossas ações, elas revelam muito sobre quem nós somos agora. Lógico que existe um propósito por trás e que Deus quer revelar a nossa verdadeira identidade, mas o que nós temos feito hoje, no agora, nós não somos o que fazemos, mas aquilo que temos feito hoje e agora revelam muito sobre quem nós somos, sobre a identidade que nós possuímos. E aí eu pergunto de novo para vocês, mais uma vez, o que é que vocês têm visto e ouvido? Esse é um exame que a sua própria consciência tem que fazer. Certo? O que é que os olhos de vocês têm presenciado, o que os ouvidos têm escutado e o que as mãos de vocês têm apalpado? Talvez você saiba sobre o testemunho bíblico. Talvez você saiba. Eu sempre falo isso aqui na Toca, né? Saber é diferente de... Não. Então vocês não aprenderam. Saber é diferente de conhecer. Saber e conhecer são coisas diferentes. Você pode saber sobre algo e ainda assim não conhecer algo. Você pode saber sobre Deus e ainda assim não conhecê-lo. Porque Deus dá a conhecer aqueles que o buscam. Saber sobre Deus eu posso até saber, mas conhecê-lo é outra história, é outra parada. Então, o testemunho bíblico, eu posso até saber sobre ele, eu posso até saber um pouco sobre a Bíblia, mas será que eu conheço?
Será que eu conheço o Deus da Bíblia? Será que eu vivo o que está escrito? O que está escrito aqui? Será que esse livro é sobre os discípulos? Será que esse livro é sobre você? O seu testemunho, por exemplo, ele é sobre o quê? Se você vai testemunhar, se você vai abrir a sua boca para falar do que você viu e ouviu, o que é que sai da sua boca? Você fala sobre quem? Você fala a respeito de quê? Quais são as pautas que saem da sua boca? Examine o que é que você tem mais falado. Quais são os assuntos que você tem mais postado nos seus stories? Será que o que você tem mais compartilhado com as pessoas, nas suas rodas de conversa, nas suas redes sociais, nos seus momentos de intimidade, é mais sobre aquilo que você realmente vivencia de Cristo ou você só posta as coisas da toca para dizer que você é crente? Ou você realmente conhece o Deus que você divulga? Ou você só sabe a respeito? O que é que você tem visto e o que é que você tem ouvido? E aí a gente entra no terceiro ponto, que é: pregue o seu próprio testemunho. A gente às vezes vive a nossa vida baseado no testemunho dos outros. Ah, Bruno, tu está dizendo que a gente não deve olhar para a Bíblia e se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez? Lógico que a gente tem que fazer isso. Inclusive a própria Bíblia, o próprio Deus diz: lembrem aos seus filhos e aos seus netos, escrevam para que eles nunca se esqueçam, para que eles lembrem o tempo todo de quem eu sou. Então a gente tem que crer no testemunho bíblico, e esse testemunho inspira a gente a ser algo, a conhecer o nosso Deus. O testemunho dos discípulos, dos grandes homens de Deus da história, nos inspiram. A história dos outros nos inspiram. Mas o meu incentivo aqui para você é para que você viva o seu próprio testemunho, a sua própria história com Deus, e que você pregue aquilo que você vive. A gente pode contar a história dos outros? Pode. A gente pode ser alimentado pela história dos outros? Pode. Eu leio a Bíblia e eu compartilho com vocês hoje aqui a Bíblia. Mas eu compartilho também, posso compartilhar aqui com vocês a história de Guilherme Alves, que perdeu os pais num acidente de carro no primeiro dia do ano. E a história dele, o testemunho de vida dele, muito acrescenta a minha vida e a vida de todos vocês, com certeza, quem sabe dessa história. Mas se eu falar só da vida de Guilherme e só daquilo que eu vi na Bíblia, significa só que eu sei e não que eu conheço. Porque se eu conheço, eu compartilho também o que eu tenho vivenciado. Se eu só sei o que aconteceu, se eu só presenciei as coisas e só estou falando o que aconteceu com os outros, tem uma coisa errada. Porque o testemunho, ele não serve só para você falar o que aconteceu, mas ele serve para inspirar outras pessoas a viverem aquilo também. O que Guilherme Alves testemunha sobre a vida dele é importante, sim, mas não se encerra nele. Se expande para mim, se expande para vocês. Eu aprendo com o testemunho dele, eu aprendo com o que ele fez. E agora, quem vai dar testemunho das suas próprias experiências, quem é? Eu. Eu agora vou dar o meu testemunho, as coisas que eu tenho aprendido. Mas a gente fica nesse vício, né? Olha o que Deus fez na vida de fulano. Olha o que Deus fez na vida de cicrano. Olha o que Deus fez na Bíblia, nos discípulos. Está errado isso? Não, você tem que falar o que Deus fez na Bíblia. Você pode testemunhar daquilo que Deus fez na vida dos seus irmãos. Mas você precisa contar a sua própria história. Sabe por quê? Porque você precisa viver as suas próprias experiências com Deus. Você precisa ser insatisfeito de viver só a experiência dos outros, a sua vida baseada na experiência dos outros. Você precisa querer viver as suas próprias experiências com Deus. Você precisa ansiar por isso. Deus, me dê experiências. E eu orava por isso. Deus, me dê experiências. Eu quero experiências contigo. Porque eu não quero pregar só sobre o que aconteceu com Guilherme Alves. Eu não quero só pregar sobre o que aconteceu com fulano cicrano. Aí eu fiquei doente. Aí você vai dizer agora: eu nunca vou orar isso. Não significa que Deus vai botar uma doença em você. Cada história é uma história. Cada situação é uma situação. Deus me colocou uma doença, eu tenho esclerose múltipla. Mas é a minha história. É o jeito que Deus tem para lidar comigo. E eu tenho certeza que através disso que está acontecendo comigo, de alguma forma eu vou inspirar alguém. Mas eu só vou inspirar alguém porque eu já fui inspirado pela história de Guilherme Alves, por exemplo. A história de Guilherme muito me inspirou de como suportar sofrimento e ver propósito nas coisas. E por causa do testemunho dele, isso inspira o meu.
E eu sei que de alguma forma, alguém daqui, por exemplo, tendo uma história positiva ou negativa, vai ser inspirado a suportar alguma situação da sua vida. E assim por consequência, uma pessoa seguindo a outra, alguém vai descobrir algo, vai inspirar algum seu amigo, e assim a gente vai inspirando as pessoas através daquilo que a gente vive. Porque tem muito mais validade quando você fala de uma coisa que você viveu. Eu posso simplesmente chegar assim para vocês e contar a história aqui de Guilherme Alves. Vocês vão achar muito bonito, muito legal e tal. Mas se eu contar para vocês uma história que eu vivi, é diferente. Eu presenciei, eu vivi. Fui eu que sofri, fui eu que passei. Meus olhos viram, ouviram e eu toquei. Mas não foi em alguém não, foi em mim. Eu presenciei aquilo. E aí tem muito mais força, validade. A gente precisa pregar as coisas que a gente vive. O fim é inspirar você para ter a sua própria história com Deus. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz assim: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, eu tenho a minha história com Deus. Eu tenho a minha história com Deus. Mas a minha história é para inspirar vocês para terem a história de vocês. Sejam meus... Eu imito Cristo e agora me imitem. Me imitem. E alguém vai acabar dizendo, você vai acabar dizendo para alguém, me imite. E, por consequência, um imitando o outro. Porque alguém está imitando Cristo e agora eu sou igual a Cristo. No final, todos são iguais a Cristo. Porque um inspira o outro. O seu testemunho inspira alguém. O seu testemunho inspira a história de alguém. Mas não termina em você. Você não é o fim. O seu testemunho não acaba em você. O seu testemunho é para impactar a vida de outra pessoa. É para impactar a vida de outro. É para abençoar a vida de outra pessoa. O amor que Deus entrega para você, a graça que Deus entrega para você, não é só para você. Os hipercalvinistas, eles se orgulham da graça como se fossem merecedores da graça. E os outros que não creem do jeito que eles creem, aí tá errado. Não, cara, a graça é esse dom perfeito que alcança todo tipo de gente, não importa a sua cor, não importa a sua idade, seu contexto social. A graça te alcança. E não é por seu merecimento, você é indigno. E a graça te alcança. Você pode perceber a história de Paulo. Paulo está lá na estrada de Damasco. E depois de ter perseguido cristãos, matado cristãos, participado da morte de Estevão, perseguindo a igreja de Cristo, ele cai do cavalo por causa de uma luz que aparece. Ele escuta uma voz que diz assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? A pergunta diz, por que me persegue? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido embora. Mas por que Jesus está dizendo me persegue? Porque os discípulos, eles andavam com Jesus. Jesus e os discípulos eram uma coisa só. Eu e Jesus somos uma coisa só. Vocês e Jesus tem que ser uma coisa só. Quando falarem de vocês, não estão falando só de vocês, estão falando de Cristo. E quando falarem de Cristo, vocês não vão pensar, estão falando de outro. Não, estão falando de mim. Porque eu e ele somos uma coisa só. E aí Paulo vive as experiências mais loucas com Deus. Paulo, ele sofre náufrago, fome. Ele é surrado, espancado, passa por vários perigos, é preso e no fim da sua vida é decapitado. Ele passa experiências grandiosas que inspiram a nossa vida até hoje. Paulo é o cara da Bíblia que eu mais amo. Experiências incríveis. Mas o conteúdo das cartas de Paulo é: vivam experiências com Deus como eu vivi. O relato de Paulo é: estou falando para vocês tudo que eu vivi para vocês me exaltarem. Não. Eu estou compartilhando com vocês o que eu vivi para que vocês vivam também. Para que a minha história inspire a história de vocês. Para que vocês olhem com o sofrimento de vocês com propósito. Enxerguem tudo que está acontecendo na vida de vocês como algo maior. Que aponta para Jesus, que não aponta para você. O fim não é você. Vai além de você. E você ensina o outro a enxergar além dele. E assim por conseguinte, ninguém se enxerga, todo mundo enxerga o outro. Mas o outro também te enxerga, então você é valorizado, o outro é valorizado. E todos são humildes, e Deus é maior do que tudo e todos. E a gente aprende a adorar, mas a gente também aprende a honrar quem está do nosso lado, inspirar as pessoas com quem a gente convive. Então não viva a experiência dos outros, tenha a sua própria experiência.
Anseie por isso. Eu quero ter a minha própria experiência com Deus. Tenha a sua. Busque por isso. Se mova, saia do seu lugar. Faça por onde. Busque, Senhor, ore, bota o seu joelho no chão, no seu quarto, no seu secreto e diga: Senhor, me dá experiências contigo, porque eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Mas como Jó disse, os meus olhos agora te veem. Eu quero presenciar uma vida real contigo. Ainda que às vezes isso me doa. Eu quero te conhecer, eu não quero só saber. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Deus, então, Ele nos comissiona. Ele fala, vocês vão receber poder do alto. Para vocês serem o quê? Minhas testemunhas. Ou seja, compartilhar aquilo que vocês veem e ouvem. Aquilo que vocês conhecem. Deus então nos comissiona para testemunhar daquilo que a gente vê e ouve, daquilo que a gente vê e ouve na Bíblia, daquilo que a gente vê e ouve na vida dos nossos irmãos que nos inspiram, mas também compartilhar aquilo que a gente vive da nossa própria vida, pois o que valida o nosso testemunho e dá veracidade é a coerência daquilo que você prega com aquilo que você vive. O que diz que o seu testemunho é massa, é de Deus, é útil, é verdadeiro, é válido. É quando você vive aquilo que você prega. Não adianta você pregar a Bíblia, contar a experiência dos outros, se aquilo ali não tem nada a ver com a sua realidade pessoal. Você tem que pregar algo que você vive, algo que você deseja, algo que você anseia. Talvez você não viva em integralidade, 100%, mas você quer viver. Você quer. Para que outras pessoas sejam inspiradas. E isso acaba se tornando um ciclo. Romanos capítulo 11, 10 e 11, fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe aí? Como ouvirão daquele de quem não ouviram? Pregue, conte o seu próprio testemunho, abra sua boca, se mova, conte para as pessoas. O mundo, ele quer ver verdade no nosso testemunho. Ele quer ver coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Porque o mundo, ele anseia por experiências verdadeiras e plenas. Só que o mundo está vazio de significado e propósito. A gente vai para ruas, as pessoas tentam preencher o tempo todo as suas vidas com muitas coisas. O tempo todo as pessoas estão tentando preencher os seus vazios, as lacunas do seu ser, com mulheres, com dinheiro, com carro, com drogas, com bebida, com pornografia, com masturbação. Sempre a gente está tentando ocupar os nossos vazios, que dão uma alegria momentânea, um prazer instantâneo, mas depois acaba. A gente tem que tomar outra droga, a gente tem que usar outra menina, outro cara, a gente tem que se relacionar com alguém, a gente tem que usufruir daquele benefício para ficar voltando, aquele prazer instantâneo que vai e para. E várias coisas elas prometem satisfação, mas elas não suprem o nosso vazio. É sempre preciso de mais uma dose, mais uma dose. Aí talvez você diga assim, mas com Deus não é igual, a gente não tem que vir para a igreja de novo, buscar a Deus de novo. Diz que Jesus é pleno, que Jesus é tudo e que Ele vai preencher o nosso vazio, mas a gente sempre tem que estar buscando a Ele. Não é igual ao mundo? É porque você não entendeu. É porque no mundo, sabe qual é o fim do enchimento, da dose, de mais uma dose? O fim é você. Mas o fim com Cristo não é você. Ele não injeta você satisfação para você. Ele injeta satisfação em você para o outro. Ele injeta em você propósito. E isso é saciável. Isso é o que torna você pleno. É Ele te injetar propósito. Porque bebida não te injeta propósito. Bebida te satisfaz na hora e depois passa. Mas Cristo, Ele injeta em você sentido de vida. Propósito para a sua existência. E aquilo ali faz você enxergar todos os dias de uma forma diferente. Ainda que você passe por dores e lutas. É por algo maior e é algo bom. E imagina se Deus fosse mau e ruim, injusto. Mas não, a gente tem um Deus bom. Um Deus amoroso. Você é convidado a falar das suas experiências com Deus que é todo amor. Seria horrível contar experiências de um Deus carrasco, de um Deus duro, que gosta de fazer o outro sofrer. Não. A Bíblia fala que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem segundo o nosso merecimento, mas com Ele está o perdão. A gente vai contar as nossas experiências, vai testemunhar daquilo que a gente viu e ouviu, de um Deus que é todo amor. 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É isso. É isso. Propósito, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, isso é o amor.
O amor que Deus injeta em nós e nos dá vida e plenitude, que a gente fica satisfeito, que não é como o mundo que precisa de mais uma dose. O amor que Deus injeta na gente não é um amor que termina na gente. Nisso nós conhecemos o que é o amor, que Cristo morreu por nós e agora nós devemos dar a nossa vida pelos outros. Isso dá plenitude, isso dá sentido para a nossa existência. É diferente, é completo, é integral, é poderoso, é transformador. Então não é sobre deixar de você fazer alguma coisa, sobre o que eu posso, o que eu não posso. Não é sobre deixar de fazer algo quando você escolhe viver uma vida com Cristo. Muita gente acha que entrega a vida a Cristo, mas eu vou ter que deixar de fazer isso. Não, você não tem que deixar de fazer nada. Você tem que fazer coisas novas. Não é sobre deixar de fazer algo que você fazia antes. É sobre você fazer outras coisas, coisas novas. E esse deixar, você vai perceber que com naturalidade aquilo ali não vai mais fazer sentido nenhum para a sua vida. Porque esse novo eu não faz sentido com essas coisas. Agora eu faço outras coisas. A minha mente está ocupada com outras coisas. Meu coração se enche com outras coisas. Isso aqui não faz mais sentido. Eu não fiquei encucado, eu tenho que deixar. Não, simplesmente foi. Porque eu estou focando em outras coisas. Não é sobre estilo de vida. Falo muito isso com o Mateus, com os meninos da Toca. Não é sobre estilo de vida, porque estilo de vida a gente troca. Uma hora a gente tá com o cabelo azul, feito Thaísa. Outra hora a gente tá com o cabelo vermelho, feito Liz. Né, Liz? Daqui a pouco tá amarelo. E a gente troca, estilo de vida. Eu tô vegano, daqui a pouco eu tô carnívoro. É carnívoro que fala? Não sei não. Uma hora eu tô comendo planta, outra hora eu tô comendo carne, enfim. Estilo de vida a gente muda, crossfiteiro, então nem tanto assim. A gente muda, estilo de vida a gente tá trocando o tempo todo. Mas não é sobre estilo de vida. É sobre você sair de morto para vivo. Vai aparecer aqui. É sobre você sair de morto para vivo. É sobre você sair de condenado para salvo. É sobre você sair de impuro para limpo. É sobre você sair de órfão para filho. É sobre você sair de afastado para próximo. É sobre você sair de inimigo para família, amigo. É só você sair de injusto para justificado. É só você sair de pecador a uma nova pessoa. Não é uma transformação de hábitos e comportamentos. É uma transformação daquilo que você é. O Evangelho transforma o interior. Não é só o que você faz. Não é sobre o que você faz. Nós testemunhamos de um milagre impossível. Sabe qual é esse milagre? Que a gente testemunha, que a gente abre a boca para falar. A música tema dessa nova série de mensagens, testemunho, se chama My Testimony. Falei certo, meu amor? Meu testemunho, né? Para quem não sabe, é porque meu inglês é muito bom. E o conteúdo dessa música fala exatamente isso. Como é que o nome de alguém como eu está escrito no céu? Como é que o nome de alguém como eu, conhecendo as coisas que eu sou, as coisas que eu faço, as coisas que eu presencio, como é que o nome de alguém como eu está escrito no céu? Está escrito no livro de Deus? Como assim? E a música fala que a graça reescreveu a nossa história. Nós testemunhamos de um milagre impossível, porque a graça reescreveu a nossa história. Não dá para entender como alguém digno como eu, falo por mim, como eu poderia ser salvo. Eu conheço as minhas limitações, eu conheço os meus pecados, eles estão sempre à minha porta, como Davi fala no Salmo 51. Mas isso foi a graça que reescreveu a minha história. Foi a graça que me deu o motivo para viver. E o nosso Deus terminará o que Ele começou. Aquilo que Deus começou na nossa vida, Ele vai acabar. A história que Ele começou a escrever não acabou aqui. Ele começou a escrever uma história através da sua vida. Mas isso não se encerra aqui. Não é sobre a toca, não é sobre estrutura. É muito maior do que isso. O milagre que eu não consigo entender é como o meu nome está escrito no céu. Mas tem uma pergunta que tem que ecoar na sua mente hoje à noite é: o que é que os seus olhos têm visto? E o que é que os seus ouvidos têm ouvido? Você tem testemunhado do quê? Qual é o seu testemunho? Qual o testemunho que você escolhe contar para os outros? Qual o testemunho que você vai contar para os seus filhos? Se você estiver. Seus sobrinhos, seus amigos. Qual o testemunho que vocês vão contar?
É sobre algo que vocês sabem? Ou sobre algo que vocês viveram? Experiência pessoal e íntima com Jesus. Enquanto a banda está subindo, eu queria que vocês ficassem de pé e lessem esse último versículo. Que diz assim, João capítulo 14, versículo 11 ao 14. Diz assim: creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Próximo. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo assim, volta para o anterior, Mateus, para o versículo anterior. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. A gente tem que ser como Jesus, galera. Sabe como é que alguém vai acreditar no seu testemunho? Quando você falar sobre Jesus, mas vocês viverem as mesmas obras. Quando aquilo que vocês pregam e aquilo que vocês vivem está bem alinhado. É a mesma coisa. Não tem muita diferença. É alguém chegar ao ponto de olhar para você e dizer, cara, tu parece muito com Jesus, velho. Esse cara que tu tá falando aí, parece que tu tá falando de si mesmo. A gente tem que chegar nesse ponto. A gente tem que chegar nesse estágio. A gente tem que chegar nesse estado para nossa vida. Mas Jesus deixa pra gente uma promessa. Isso aí são palavras de Jesus. Ele diz assim, vocês não vão fazer só o que eu tenho realizado, mas vocês vão fazer coisas maiores. Vocês vão fazer coisas maiores das que eu tenho feito. Já parou para pensar? Jesus está dizendo, ó, vocês vão fazer coisas maiores. O que é que a gente tem visto e ouvido? Hoje é dia de se reconciliar com Deus. Fechar os olhos, feche sua cabeça.